Eu vou conversar agora com o secretário estadual de Educação, Fred Amâncio. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos. Um prazer falar contigo. Bom, secretário, todo mundo está assim, pensando, terça-feira vai ter aula. Vai ter aula, secretário? Estamos todos nos preparando para receber os nossos estudantes, professores e para todos os profissionais que trabalham nas nossas escolas a partir do dia 6, né? Lembrando, né, que essa retomada vai ser em etapas, né, com muita cautela, né? Os grupos que estão retornando, né, os estudantes que estão retornando a partir do dia 6, escolas públicas, escolas privadas, são os estudantes do terceiro ano do ensino médio, que são exatamente os mais velhos, né, dentro desse processo. Já essa semana, né, a gente teve aí os professores já retornaram para as escolas para poder serem acolhidos, né, para ter todo o processo de orientações, de planejamento das atividades. Então, na realidade, esse nosso trabalho começou, né, na semana passada, né, com a preparação das escolas, né, e das equipes. Nessa semana, um trabalho com os professores, para a gente se preparar para na segunda-feira, na terça-feira, dia 6, a gente poder receber os nossos estudantes, né, nas nossas escolas, aí está nas etapas finais de preparação. Estamos todos aí ansiosos, né, com esse processo. Bom, tem um impasse danado aí, né? O Sindicato das Escolas Particulares está em estado de greve, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Pernambuco também, mas o senhor acredita que mesmo assim vai ter aula? Bom, todo o nosso trabalho é no sentido de receber os nossos estudantes. Interessante que na terça-feira o nosso maior foco não é nem começar no primeiro dia, né, com aulas, é um dia muito focado no acolhimento, né, e passar orientações para os estudantes. Lembrando que nesse retorno, que a escola não vai funcionar da forma como ela era anteriormente, teremos uma série de medidas e a estrutura da escola vai funcionar de uma forma completamente diferente para atender os protocolos que foram estabelecidos. Essa semana tivemos a presença de muitos, da maior parte dos professores estiveram conosco em todo o estado essa semana, trabalhando conosco na preparação para a próxima semana. Em paralelo a isso, né, tivemos aí a questão do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, que houve essa decretação de greve. Nós fomos surpreendidos, já que a gente vinha num processo de diálogo. Hoje o sindicato, né, ficou de trazer uma proposta, porque a gente não recebeu nenhuma contraproposta do sindicato com relação a esse processo. Teremos uma reunião hoje à tarde e vamos manter, né, o diálogo, né, o nosso foco maior, a gente poder retomar as atividades. Né? A gente sabe que boa parte dos professores estarão conosco a semana que vem, né, e a gente vai se adaptar a esse processo. A gente espera que a gente possa, né, encontrar um bom caminho. Nosso maior objetivo, claro, receber todos com segurança na escola, mas cuidar da nossa maior responsabilidade, que é a educação dos nossos estudantes. Nesse momento, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, todos os estados, ministérios de saúde de vários países, todos estão defendendo a volta às aulas. Isso aí me parece que é uma unanimidade, é claro, com segurança. Conversei também aqui, secretário, com o presidente da Sociedade Brasileira de Epidemiologia, doutor Antônio Bandeira, também diz que tem que voltar às aulas com segurança, mas tem que voltar às aulas. E essa questão da segurança, como é que o Estado se preparou para dar segurança aos estudantes e também a tranquilidade aos pais? Isso, é super importante. O protocolo que foi estabelecido, né, que agora inclusive tem uma nova versão, né, com um detalhamento um pouco maior, né, ele tem um conjunto bem grande de medidas, né? Como eu disse, é importante os pais entenderem que a escola não vai voltar a funcionar, né, do jeito, né, que era anteriormente. Ela vai voltar a funcionar com uma série de medidas que vão ser adotadas no dia a dia, né, das escolas. Primeiro ponto, esse retorno agora é um retorno facultativo, ou seja, só retornam os estudantes se os pais entenderem, né, que os estudantes devem retornar nesse momento, né? A gente entende que é muito importante os pais conhecerem o que as escolas, né, como as escolas estão se preparando, não importa, públicas ou particulares. Portanto, os pais conhecerem as escolas, as medidas que estão sendo adotadas para ajudar nesse processo, né, de decisão. O protocolo e, consequentemente, as medidas que vêm sendo adotadas de preparação pelas escolas, tem muitas estratégias, tem muitas medidas e muitas regras. Mas eu diria que temos 4 delas que são presentes no mundo todo, em escolas, em outros estados, em outros países, eu digo que são os grandes pilares, né, desse processo, né, com relação aos cuidados na escola. O primeiro deles é o uso obrigatório de máscara, que é a medida efetivamente mais eficiente, né, para você se proteger, é o uso obrigatório da máscara. Inclusive, no nosso caso,
nós estamos dando um conjunto de máscaras, né, para todos os nossos estudantes, máscaras de tecido, né, nós estamos dando para todos os nossos estudantes em todo o estado. Né? Um outro protocolo, os nossos professores também vão dar máscaras, e para os professores ainda uma proteção extra, além das máscaras, que são os face shields, né, que são as proteções, né, aquelas máscaras de acrílico, transparentes, né, para criar uma proteção extra para aqueles profissionais que se sentirem mais confortáveis em utilizá-la. Um outro eixo importante é o de distanciamento social. Então, manter sempre um distanciamento, né, evitar muita proximidade, evitar contato físico na escola. Na sala de aula, o distanciamento de 1,5 m, né, então separar bem as bancas, né, as carteiras escolares da sala de aula, inclusive vai ter, consequentemente, uma quantidade menor de estudantes. Na maior parte das salas de aula de todas as escolas do estado, teremos só metade da quantidade de estudantes que temos atualmente. Então, isso é uma mudança também importante. Um outro eixo, né, extremamente, né, importante, tá certo? É a parte do monitoramento, né, e da prevenção no dia a dia da escola. Então, higienização das mãos é muito importante, lavagem das mãos, né, instalamos novas pias nas escolas, né, uso do álcool gel. Então, nas nossas escolas, estamos colocando totens, colocando dispensores de álcool gel na escola para serem utilizados. Então, a higienização das mãos também é extremamente importante, é uma medida praticamente utilizada no mundo todo, universal, básica para o processo. E esse acompanhamento constante é muito importante. Então, que vai desde verificação de qualquer sintoma. Então, todo dia, chegou na escola, tem que medir a temperatura dos estudantes. Se tiver qualquer sintoma, nem deve sair de casa. Mas a gente já distribuiu termômetros nas escolas, né? Então, no dia a dia das escolas, né, é super importante todo esse processo, né, de verificação das condições. Vale para professores, vale para estudantes, qualquer sintoma, não vai para a escola, entra em contato, por exemplo, com o aplicativo do Estado Atende Casa, que vai dar todas as orientações. Se for necessário, né, se existirem sintomas, deverão ser testados. Caso contrário, cumpre um período de afastamento, depois retorna para a escola. E no dia a dia da escola, qualquer sintoma que aparecer, o estudante deve ser contactado dos pais, o estudante deve ficar em casa, né, e verificar para cumprir um isolamento por um período. O nosso protocolo prevê todos esses detalhes, além do monitoramento, né, de surgimento eventual de qualquer caso e os cuidados que devem ser tomados. Então, esse protocolo é um protocolo aprovado, né, e foi construído e aprovado pela Secretaria de Saúde do Estado, pela área de vigilância sanitária, né, mas é muito importante. Os pais têm um papel muito importante. Eles serão, na nossa opinião, os grandes fiscais, né, a gente sugere. Visitem as escolas, verifiquem se as escolas, não importa, públicas ou particulares, se estão cumprindo os protocolos, tá certo? Isso é muito importante. Claro, não só para a medida em si, mas para dar tranquilidade para todos e a gente poder ter esse início desse processo de retomada tão importante, como você mesmo destacou, o Cardinô, hoje praticamente é um sentimento no mundo todo que já estamos há muito tempo, no Brasil já quase 200 dias, e isso não tem a ver só com a aprendizagem, além das perdas de aprendizagem, tem uma série de outros prejuízos, né, para a vida dos estudantes, que vai de segurança alimentar, proteção social e uma série de outras questões. Um dos questionamentos de professores, né, quando nós ouvimos aqui os sindicatos, é que, segundo eles, uma pergunta não foi respondida ainda pelo governo. É sobre testagem dos profissionais e também a testagem dos alunos nessa retomada. Há alguma decisão sobre essa questão da testagem em massa dessas pessoas que já irão para a sala ou não? Não há, Cardinô, indicação técnica em nenhum lugar do mundo de ser feito testagem prévia. Além de, estamos falando de milhares de pessoas, testar hoje negativo não significa que você não possa estar contaminado amanhã. O protocolo, e aí sim, o que é utilizado como visão no mundo todo, e em outros estados também, no Brasil também, tá certo? Que é a orientação oficial das nossas autoridades sanitárias, é você criar todo um sistema especial de acompanhamento. Qualquer sintoma, mesmo leve, contactar, por exemplo, ou com a unidade de saúde ou com o Atende em Casa, a pessoa nem precisa, é um aplicativo do governo do estado que vem sendo utilizado fortemente, inclusive ele faz agendamento de testagem, além de todas as unidades municipais que estão aqui no interior do estado que realizam a testagem, o estado também tem centros específicos de testagem. No caso do estado, né, além dos centros que foram criados, alguns inclusive que não precisa nem fazer o agendamento, né, como é o caso da CEASA, do Centro de Convenções, que indo lá você pode ser atendido na hora. No nosso caso, os nossos profissionais da educação, por exemplo, os professores, poderão ter acesso a todos esses espaços para realizar a testagem, claro, se apresentar sintoma. Sem sintoma, não adianta testar sem sintoma, porque pode dar, inclusive, um falso negativo. Então, não tem sentido testar sem sintoma. Apresentando qualquer sintoma e sendo a orientação do profissional de saúde,
ele deve ser testado, pode procurar esses locais, pode ter a marcação pela Atende em Casa, e nós ainda estamos criando, a gente deve inaugurar na próxima semana, um centro de testagem aqui na sede da Secretaria de Saúde específico, né, para os profissionais de saúde. Ele vai poder utilizar outros locais de testagem, mas aqui também vai ser. Mas a indicação é na hipótese de surgir algum sintoma, ele não deve vir para a escola, deve ficar em casa, né, para guardar esse período de isolamento, procurar a indicação da área de saúde, ou pode estar em contato com a Atende em Casa, que é uma ferramenta que vem sendo utilizada fortemente pela população, e receber todas as orientações, e vai ter o acompanhamento da área de vigilância da área da Secretaria de Saúde. A gente está recebendo, secretário, muita denúncia através do WhatsApp, e eu acho que nem é uma questão do Estado, mas de municípios, que é a educação infantil, porque não tem aula, não tem aula presencial, e o pessoal diz também não tem aula pela internet. Também não teria aula pela internet. Não tem aula presencial, também não tem aula de jeito nenhum para as crianças. E outro problema, a questão da merenda. Como não tem merenda, prefeituras disponibilizam cesta básica, mas a cesta vem um dia, no outro não vem, que é um problemão, viu, secretário? Nós estamos nesse período, né, a opção que nós fizemos, inclusive para dar mais tranquilidade para as famílias, é começar esse processo pelos mais velhos, né, diante da maior possibilidade deles do cumprimento dos protocolos. Por enquanto, as aulas no ensino fundamental e na educação infantil continuam suspensas. No caso da educação infantil, envolve fortemente as redes privadas e as redes municipais, né? Nós não temos escolas de educação infantil, com algumas exceções, que envolvem a educação indígena em Fernando de Noronha, né? Mas a nossa creche em Fernando de Noronha retoma atividade, retomamos todas as atividades das nossas escolas de Noronha, a creche já na próxima semana retoma, mas Noronha é uma situação muito particular. E realmente, assim, tem sido um desafio enorme para as redes municipais esse período, que envolve especialmente essas turmas dos mais novos, né? Porque realmente é mais complexo, né, você avançar na aprendizagem à distância com os estudantes mais novos, né? Então, realmente é um ano muito difícil para todos, né, mas realmente para os mais novos, né, mais difícil, né, mas a gente entende, né, que essa retomada da educação, e isso foi uma decisão do governo do Estado ser feita com muita cautela. Você vê, Cardinô, que a educação é praticamente a última área que está retornando, a gente não tem nenhuma grande atividade, já retornamos praticamente todas as atividades, só não tem grandes shows e grandes eventos, todas as demais atividades já retornaram, a educação ficou por último. Os últimos 3 meses, os números da pandemia vêm reduzindo no Estado, e a gente tem que entender que a educação não é uma coisa que pode ser secundária, é uma coisa também muito importante, né, que é importante a gente começar esse processo, fazer o acompanhamento, né? Acho que o envolvimento de todos é muito importante, e a gente espera que também, né, a gente possa, né, também dar passos no que envolve a educação infantil e ensino fundamental. Bom, secretário, vamos para o dia 6. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Cardinô, obrigado a todos pela oportunidade, e a gente permanece à disposição para a gente poder informar a nossa população sobre algo tão importante, a nossa educação.